Bom, boa tarde, gente. Essa atividade se chama Roda de Jongo no Mucabe. Hoje, sexta-feira, dia de Oxalá, dia 10 de março, a partir das 17 horas, aqui no Museu da História Afro-Brasileira, na Gamboa, na Pequena África, nós vamos ter uma roda de jongo com alguns jongueiros e jongueiras lá do Morro da Serrinha, de Madureira, da Companhia de Aruanda. E essa atividade, ela faz parte do projeto Jongo do Rio, realizado com recursos da Prefeitura do Rio de Janeiro, via Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Programa de Fomento à Cultura Carioca, o FOCA, de 2021, do ano retrasado. Está encerrando esse projeto essa semana que vem. Ele é do edital FOCA de 2021. E para abrir essa atividade de hoje, vai ter essa palestra comigo, Marcos André, sobre a história do jongo do Vale do Café. E também a gente vai ouvir pela primeira vez algumas faixas do disco, que é o tema do projeto, Jongo do Rio. Esse disco, ele é inédito, ele vai ser lançado no dia 20 agora de março, no YouTube, primeiramente. E ao longo de abril e maio, ele vai continuar sendo lançado, porque são, na verdade, são 4 discos, na verdade. E ele em abril vai lançar mais um, e vai lançando as partes desse disco. E esse disco, ele reúne os jongueiros, alguns jongueiros do Morro da Serrinha, Madureira, do Quilombo São José, em Valença, e de Pinheiral, que é uma outra cidade do Vale do Café. São 3 grupos de jongo que participaram desse disco. E depois, às 7 horas, lá no pátio, a gente vai ter uma roda de jongo com os jongueiros da Serrinha, da Companhia de Aruanda, e que estão chegando agora de Madureira numa van, para a gente fazer essa roda para dançar com vocês aqui no pátio do Mucabe. Então eu vou contar um pouquinho essa história, Primeiramente, quem sou eu? Sou Marcos André, sou músico, sou diretor artístico também, diretor criativo, sou pesquisador, sou etnomusicólogo, entre outras coisas mais. E eu, esse ano, vou completar 50 anos de idade e 28 anos de jongo. Em 2025, eu completo 30 anos de jongo. Eu comecei com o mestre Darcy, eu fui levado para a Serrinha pelo mestre Messias dos Santos, que era um pintor e violeiro, viola de 10 cordas, ele é da zona da Mata de Minas Gerais, filho de um folião de reis, e foi uma pessoa muito importante aqui na cultura do Rio, o mestre Messias. Formou muita gente na música, sabe? E ele foi meu primeiro professor de violão, e uma determinada hora ele me levou para conhecer o mestre Darcy no Morro da Congonha, em frente à Serrinha, porque naquela época o mestre Darcy não morava mais na Serrinha. Ele tinha se separado da esposa e tinha ido embora da Serrinha, casado na época com a dona Su, do jongo, e ali ele me convidou imediatamente para entrar no grupo de jongo dele. Eu cantava, ainda canto, e ele, não sei porquê, me convidou para fazer parte, e eu comecei ali,
com ele e com a Dona Su pelos bares da vida, né? Ele fazia toda sexta-feira em Santa Teresa uma roda de jongo. Do lado do bar do Gomes tinha um bar ali que chamava Tia Célia. E ali ele fez durante uns 2, 3 anos uma roda de jongo que fez muito sucesso em Santa Teresa e na cidade toda. E foi ali que eu comecei com ele. E depois eu fui para a Serrinha e junto com a tia Maria e com a sobrinha do Darcy e outras pessoas mais, a gente refundou o Grupo Jongo da Serrinha, porque naquela época estava parado, depois que o Darcy saiu da Serrinha, né? E aí eu também criei, junto com meus amigos e amigas de lá, a ONG, Grupo Cultural Jongo da Serrinha. Eu fui o primeiro diretor, coordenador executivo, na verdade, e aí que a gente fundou a ONG, né? Eu fui o primeiro gestor dessa ONG e, em determinado momento, nesse trabalho, eu criei esse primeiro disco de jongo, que foi o disco Jongo da Serrinha. Ele não está no Spotify, o disco que está hoje no Spotify é um disco mais recente, mas esse foi o primeiro. E eu inclusive canto, tem 3 pontos de jongo, que sou eu que canto aqui, e junto com várias jongueiras da Serrinha, inclusive a própria... Pode entrar, gente. A própria tia Maria, né? E esse disco ganhou vários prêmios, foi um sucesso absurdo. E eu fiz um CD livro, né? Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui. Então, esse disco, ele conta primeiramente a história do jongo, o que é o jongo, né? Depois conta brevemente a história do jongo na Serrinha, né? Que ele veio do Vale do Café. E depois ele conta a biografia de cada um dos jongueiros da Serrinha, a vida, né, de cada um deles, um por um. Dona Marta, Vovó Líbia, a Vovó Teresa, Mestre Fuleiro, Mano Eloy Antero Dias, a tia Eva, que era irmã do Mestre Darcy, o próprio Mestre Darcy eu também conto, a mãe deles e o pai dele, né, a Vovó Maria e o Pedro. Então eu conto aqui a história de vida de cada um desses jongueiros, né? Eu que escrevi esse livro e eu fiz também a direção do CD, eu escolhi o repertório e fiz a direção do CD, que foi esse CD. Hoje ele está esgotado, não tem mais para comprar, mas vocês conseguem ouvir esse disco no YouTube. Então vocês podem botar Jongo da Serrinha, CD Jongo da Serrinha, e vocês vão ver logo essa capa aqui, que é a tia Maria dançando lá no Quilombo São José, e vocês vão poder ouvir o disco. O livro, infelizmente, não tem. Eu estou até pensando ver depois se eu consigo compartilhar esse texto na internet, mas o CD vocês conseguem ouvir. E esse disco, a gente pode dizer que ele foi o verdadeiro difusor dos pontos de jongo da Serrinha. A partir dele, ele correu o mundo, ele caiu na internet e hoje muita gente sabe cantar os jongos da Serrinha por causa dessa gravação que a gente fez no quintal da tia Maria em 2001. Então, portanto, 2001 foi... Aliás, foi gravado em 2001. Portanto, ele tem 22 anos. Eu era muito novinho, né? E a gente gravou no quintal, numa tarde, inclusive chovendo. A
gente gravou debaixo dos guarda-chuvas, as crianças segurando os guarda-chuvas. Se você ouvir bem o disco, vocês ainda ouvem uns pingos de chuva caindo no guarda-chuva. Foi uma gincana, assim, e a gente não tinha dinheiro, e a gente tinha que gravar tudo numa tarde só. Não ia ter outra oportunidade, né? Eu quis levar um estúdio para dentro da serrinha, eu queria gravar no quintal, né? E a gente conseguiu. Um amigo nosso, o Dudu, que é um francês, ele levou os equipamentos todos para o quintal da Tia Maria e a gente gravou numa tarde esse disco, né? O Darcy não gravou com a gente por alguns motivos e depois eu consegui levar o Darcy para o estúdio e ele colocou a voz em algumas músicas. Então ele participa do disco, mas foi gravado separado. Mas tem a voz dele. E em algumas faixas, ele ficou muito feliz quando ele ouviu. E 3 meses depois ele morreu. Então foi uma bênção mesmo a gente ter tido a oportunidade ainda dele gravar e estar aqui, a voz dele, em algumas faixas. Tem uma faixa até que ele canta comigo, que para mim é uma emoção muito grande. A gente cantou juntos. E ele também escutou o disco antes de morrer e ficou muito feliz de saber que a história dele, da família dele, a luta dele, né, tinha ficado com esse registro aqui, né? E realmente fez muito sucesso, ganhou muitos prêmios. A gente depois fez uma temporada de jongo no Carlos Gomes, que eram 40 moradores da Serrinha no palco. Desses 40, mais 25 crianças em cena. E também foi um espetáculo que fez um sucesso absurdo em 2002. E eu tenho certeza que tanto o disco quanto essa temporada de shows foram muito importantes para o jongo começar um processo de se tornar conhecido, né? Porque nessa época o jongo ele era muito conhecido pelos pesquisadores, pelas pessoas interessadas em etnomusicologia, por parte do movimento negro, mas ele não era conhecido na cidade de uma forma geral e no Brasil muito menos. Tanto é que eu lembro bem no começo, eu falava jongo, pouquíssimas pessoas sabiam, tinham ouvido falar o que era jongo, né? E depois, eu também era cantor do Cordão do Boitatá, eu fui um dos fundadores e cantava junto com alguns amigos, e um deles, que é o Kiko Horta, que hoje é o maestro e toca sanfona, né, acordeon, a mãe dele conhecia uma fazenda em Valença, onde tinha jongo. E ele uma vez falou para mim, Dex, né, que eles me chamam de Dex, que é meu apelido de infância, ele falou: Dex, sei que você gosta muito ligado ao jongo. Olha, minha mãe falou que numa fazenda de uma amiga dela tem jongo em Valença. Eu fiquei apavorado porque a mãe do Darcy, do jongo da Serrinha, a vovó Maria Joana, ela nasceu em Valença, junto com a Clementina de Jesus. Inclusive elas moraram até na mesma rua, chama ainda, está lá ainda, Rua dos Carambitos, que é uma rua em Valença, né, que na época moravam os negros da cidade, moravam todos nessa área meio que separados, não podiam morar junto com... Tinha uma periferia, né? E na mesma rua morava a vovó Maria, mãe do Darcy, e a Clementina de Jesus. Em determinado momento, elas foram embora de Valença e a vovó Maria foi para Madureira, para o Morro da Serrinha, e a Clementina de Jesus foi para o Morro da Mangueira.
Mas eu sabia que a vovó Maria e a Clementina eram de Valença. E eu sabia que o jongo, ele não tinha nascido em Angola, né? A gente não tem jongo em Angola. Mas que as origens do jongo tinham vindo de Angola com os negros bantus, que é uma etnia, né, daquela região Congo-Angola, que é diferente da etnia Nagô, mais da Nigéria, né, que é essa parte que fala Iorubá, que é mais famosa no Brasil, né, que é dos orixás e do candomblé Nagô e tal. E o jongo, as origens deles vieram de Angola, com os escravizados, para o Vale do Café, inclusive Valença, não só Valença, mas Pinheiral, Barra do Piraí e outras cidades do Vale do Café, né? Então, quando o Kiko me falou do Boitatá, que tinha uma fazenda em Valença que tinha jongo, eu falei, nossa, é a nossa raiz do jongo da Serrinha. Me leva lá. E porque o jongo, como eu falei, ele não nasceu em Angola. Se você vai em Angola, e também nos livros, não tem nada falando de jongo. O jongo nasceu no Brasil. O jongo nasceu no Vale do Café, nas senzalas. Mas as raízes do jongo vieram de Angola e do Congo, da nação Banto, né, que fala o Quimbundo, que é diferente dos Nagôs, que falam Iorubá, ou dos Jejes, né, lá do Daomé. Então é da região Congo-Angola. Mas o jongo, então, as origens dele vieram de Angola, mas eles nasceram no Vale do Café, durante o ciclo do café, nas senzalas das fazendas do Vale do Café, Pinheiral, Barra do Piraí, Valença, Vassouras, né? E em São Paulo também, no Vale do Café, Guaratinguetá, Piquete, Lorena, essa região do Rio Paraíba, que na verdade a gente pode até falar Vale do Rio Paraíba, não Vale do Café, que é a mesma coisa, né? Hoje, inclusive, tem uma grande discussão da gente parar de chamar de Vale do Café e chamar de Vale dos Tambores, né? Porque o café seria o símbolo da opressão, o motivo pelo qual os escravizados foram levados para lá. E os tambores do jongo seria a resistência, a revolução. Ou então nós podemos também chamar de Vale do Rio Paraíba, que vem de São Paulo, cortando o estado do Rio todo e vai desaguar no norte do estado do Rio. Então eu fiquei louco, eu falei, eu quero ir nessa fazenda. Na época não chamava Quilombo ainda, nem os próprios moradores do Quilombo São José chamavam o Quilombo São José de Quilombo, chamavam de Fazenda São José. São José da Serra. E eu fui, com 20 anos de idade. O Quilombo não tinha luz elétrica, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha luz elétrica. As pessoas usavam lamparina, candeeiro, máquina de costura de pedal,